galerinha vascaína, tudo bem com vocês? JV para mais um vídeo aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreve, compartilha, ativa o sininho de notificações para vocês assim, galera, não perderem o vídeo no canal. Tamo junto, valeu. Segue lá também a loja Fanatismo, que é a mais importante. Segue lá também as páginas dos canais, né? A loja... todas as lojas, todos os patrocinadores fechados aqui com o canal, que é o mais importante, tudo aí na descrição, valeu? E vamos falar de Vasco, vamos comentar aqui sobre a compra, né, concretização de Benítez, falar um pouco sobre Alec Gol, falar um pouco sobre Vasco devendo jogadores e também sobre outras informações importantes para vocês. Vamos começar com a notícia simples, que é a mais importante. Leandro Castan não enfrenta o Goiás neste domingo, isso mesmo aí pela última rodada, a última rodada do primeiro turno, para vocês terem noção. O Cascan não enfrenta o Goiás, tá bom? Para vocês terem noção, tomou o terceiro amarelo contra o Corinthians, e com isso o Ricardo Graça deve ser o titular, para vocês terem noção. Então a zaga do Vasco, Ricardo Graça e Miranda, ambos da base do Vasco. Agora aqui, rapaziada, vamos falar um pouco sobre esse caso aí de dívidas, o Vasco devendo o jogador e tal. Primeiramente eu quero falar aqui que o ex-jogador do Vasco, o zagueiro Oswaldo Henriques Bocanegra, colocou o Vasco na justiça pedindo em torno de 675 mil reais. Isso mesmo, ele colocou o Vasco, processou o Vasco na justiça pedindo aí 675 mil reais. Para vocês terem noção, falou que foi por conta de pagamento de salário atrasado e etc. Tá bom, rapaziada, isso daí sempre acontece, jogadores colocando o clube na justiça e tal, a torcida fica furiosa, bolada, mas tem um porém que vai deixar você, e você vai pensar um pouco antes de querer criticar esses jogadores. Para quem não sabe, o Alexandro, ex-jogador do Vasco, jogou no próprio Vasco, e ele, né, para uma entrevista pro Thiago Asmar do canal Pilhado, para vocês terem noção, ele falou que tem alguns clubes que estão devendo ele até hoje. Entre eles, ele não falou o nome, mas bem provável, muita gente diz que é o Vasco, o Coritiba, que tá nessa beirada aí, que tá devendo o Alexandro até hoje, para vocês terem noção. E ele soltou o verbo, né? Ele falou a seguinte coisa, a seguinte palavra do Alexandro, que tá viralizando um pouco. As pessoas, depois que ele falou isso, depois que ele soltou esse verbo, as pessoas se ligou, né, qual é o time, as pessoas sabem. Então assim, cara, eu sei que é o Vasco, né? E ele falou o seguinte: chegando no fim de contrato dos atletas, a diretoria para de pagar de sacanagem, já pensando em investir em outro, né, no próximo ano. O que significa? Significa assim, que vamos dizer que no clube tem 30 jogadores. E vamos supor, rapaziada, que ano que vem, esse presidente que tá no Vasco, que é o Campelo, vamos dizer, o Campelo tá no Vasco, e vamos dizer que o Brant pega o cargo do Vasco. Aí, o que o Campelo vai fazer? A jogada do presidente é simples. Os últimos meses que falta para acabar o ano, que tem que pagar salário de jogador, o mês de novembro, o mês de dezembro, que é os últimos meses aí onde que tem eleição, o presidente não paga. O presidente faz uma forma de juntar esse dinheiro, pegar para ele, ou então, não sei, comprar um jogador, pagar alguma taxa, não sei, mas ele não paga os salários dos jogadores. E o que acontece no futebol hoje em dia é isso. Então, assim, o Alexandro, ele quis dizer, o exemplo dele foi isso, que hoje em dia o presidente dá prioridade para outras coisas do que para os funcionários, que é os jogadores. Então assim, cara, é complicado. Eu entendi o Alexandro, nada contra ele, eu entendo, ele saiu do Vasco no momento mais difícil do clube, colocou o Vasco na justiça várias vezes, mas rapaziada, você não sabe o que aconteceu atrás, tá bom? E vou falar aqui uma coisa aqui para vocês, que é o seguinte: para quem não sabe, né, o meu treinador, ele é muito amigo do Marlone, isso mesmo, vocês conhecem isso, Marlone, aquele que jogou no Vasco, Sport, Corinthians, se eu não me engano tá na China ou na Tailândia, na Coreia, só sei que tá jogando no futebol asiático, o Marlone. E pra quem não sabe, quando o Marlone jogava no Vasco, na época que o presidente do Vasco era o Roberto Dinamite, aconteceu uma das coisas mais tristes com o jogador de futebol, e que ele não acabou soltando por ele ter amor pelo Vasco.
o Marlone, ele veio de uma cidade pequena lá do Nordeste, veio pro Vasco, morava no alojamento. E olha o que acontece, para quem não sabe, na época que o Marlone estava na base, subindo para o profissional, o Marlone não recebia comida e nem água. Pô, João, tá contra o Vasco? Não, tô falando sério. Pra quem não sabe, o Marlone, ele ficava vivo, cara. Ele tinha algo pra comer, sabe onde? Quando tinha algo na arquibancada. Como, João, na arquibancada? Uma pipoca sobrando, uma maçã sobrando, uma Coca-Cola sobrando, na arquibancada que a torcida sempre deixa algo na arquibancada. O moleque catava o resto e comia. Então assim, olha, cara, olha o que aconteceu. Muitos não sabem dessa história. Eu tô aqui contando pra vocês porque o meu treinador é amigo do Marlone, de longa data. Tá bom? Foi meu treinador que, se não me engano, até indicou ele pro Vasco. Ele já teve passagem pela Olaria, pra quem não sabe. Então, assim, rapaziada, olha o que eu estou falando. Naquela época, o Roberto Dinamite humilhou o Marlone. Humilhou o Marlone, para vocês terem noção. O Marlone foi humilhado pelo Vasco. E não é à toa que ele saiu do Vasco. E quando ele ia ser vendido, ele falou: eu não quero sair, eu quero ficar no Vasco, porque eu amo o Vasco. Mas o Roberto Dinamite bateu os pés e vendeu o moleque pro Cruzeiro. Então, assim, é complicado, cara. É tipo de... Não é nem informação, não. Tipo, né, desses assuntos é delicado para um jogador de futebol passar fome num clube gigantesco como o Vasco. Eu nem sabia disso, para vocês terem noção. Eu fui saber, se não me engano, há 3 meses atrás. Eu fui contar agora para vocês. Então, assim, isso daí serve de exemplo para presidentes que estão querendo, né, mandar no Vasco. Júlio Brandt, leva esse ano, meu irmão, tem que comandar a base, tem que comandar o profissional, tem que ajudar os funcionários. Não pode ficar tendo mais essas sacanagens que faz com jogadores, com funcionários, cara. Isso tem que acabar, tá bom? Agora que falar aqui de Martim Benítez. Vamos então, rapaziada, acerto próximo. Hoje a reunião entre Vasco e Independente ficou acertada. Cara, 2 dias atrás o Vasco ofereceu 17 milhões. Mas... eu tinha falado pra vocês que o Vasco iria aumentar a proposta de algum jeito. E aumentou. Colocou aí, né, rapaziada, os 22 milhões na mesa do Independente. E é o seguinte, o acordo fechado aí com o Independente foi o seguinte: o Vasco vai ter que pagar 22 milhões de reais, pra quem não sabe, mas o Vasco vai pagar 14 milhões à vista. Isso mesmo, 14 milhões o Vasco vai pagar à vista por 60% dos direitos econômicos do jogador. A outra parte, o restante, os 8 milhões, serão parcelados em 2 vezes. Isso mesmo, no próximo ano, que é 2021, o Vasco irá pagar 2 vezes 4 milhões ano que vem aí para o Independente, tá bom? Para a compra ser concretizada de verdade. Faltam garantias bancárias, né, rapaziada? Todo contrato, né, rapaziada? Toda negociação tem isso, né? Garantias bancárias e um encontro entre os presidentes, né? O que deve acontecer na próxima semana em Buenos Aires. Isso mesmo, rapaziada. Então aí, rapaziada, Martim Benítez está concretizado, está comprado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. O anúncio deve ocorrer nos próximos dias e nas próximas semanas, tá bom? Mas tô cravando aqui pra vocês, Martim Benítez irá sim ficar no Vasco. Aí o Vasco irá pagar 14 milhões à vista, 8 milhões irá pagar por 2 vezes ano que vem, por 60% dos direitos econômicos do jogador argentino. Cara, aí eu pergunto pra você, da onde que saiu esse dinheiro? Cara, é complicado. Se o Vasco ofereceu 17 milhões, né, à toa, cara, por que vai pagar 14? Tem algo estranho, né, Campelo? Você ofereceu 17 milhões e por que vai pagar 14 à vista? A outra parte vai pegar o dinheiro, né? Ele vai pegar o restante. Só por nada, galera. Ou então, agora é sério, agora é sem brincadeira. Ou então ele vai pegar a parte do 17, uma parte, e vai pagar salários. Pode ser, mas vai depender muito. Valeu. Mas aí, informação importante pro torcedor vascaíno: Martim Benítez irá permanecer na Colina. Isso aí mesmo, galera. Informação muito importante. Tamo junto. Esse é o vídeo. Isso aqui é Vasco. Abraço.